Mas voltando à espiritualidade, você tem alguma pergunta que seja relevante? Então, na verdade, eu queria que você falasse para nós, na prática, como isso pode ajudar os pais? Porque a espiritualidade é uma das ferramentas do programa Amor Exigente. Na prática, como que os pais podem ser ajudados? Os pais que estão com um problema, ou a esposa que está com um problema com o marido, ou o marido que está com um problema com a esposa, ele acaba virando, a vida dele vira de perna para o ar. Então, ele esquece de si mesmo, ele esquece de Deus, ele esquece da reflexão, ele esquece do silêncio. Então, a espiritualidade é uma das chaves, assim como é o princípio ético, o princípio básico e a meta, é uma das chaves para ele começar a recompor a sua vida, a ordenar a sua vida. Porque, na verdade, ele passa por uma agitação, por uma confusão tão grande, que ele precisa voltar e começar a ordenar a sua vida. Então, você imagine uma pessoa que está com um problema desse em casa. Ele consegue ir a uma celebração católica, evangélica? Não, ele não tem mais condições para isso. E ao você voltar a fazê-lo 2, 3 minutos de reflexão, ele começa de novo a ganhar aquela condição de reflexão. Eu acho que é isso. Fui claro? Sim. Agora, falando dos subgrupos de jovens, ali a espiritualidade muitas vezes está muito mais abalada, né? Porque o jovem, em momento de dependência ativa, está desconectado com esse poder superior de qualquer maneira. Então, como trabalhar isso no grupo para que ele retome, de alguma maneira, essa conexão com a espiritualidade? Olha, exatamente da mesma forma. Só que o jovem tem uma vantagem. O jovem, ele é levado por algumas coisas, como, por exemplo, a música. Como, por exemplo, uma rápida representação teatral, 3, 5 minutos, você faz alguma coisa, uma poesia, são coisas que tocam profundamente aos jovens. Mas tudo bem curtinho, bem rápido, bem pequeno. Né? Até a missa que Padre Haroldo faz na comunidade terapêutica, ela tem as missas celebradas por Padre Haroldo, tem só as coisas essenciais, 15 porque minutos, os meninos não aguentam ficar uma missa mas você de 1 hora. recupera, você desta forma consegue recuperar, e aí você diz assim, então eles acostumaram a ter uma missa, por exemplo, de 15 minutos, uma celebração de 15 minutos, mas aos poucos eles vão recuperando, gradativamente aquilo vai crescendo e eles vão realmente recuperando a sua vida. A senhora falou agora, eu me lembrei de uma colocação do Padre Haroldo falando a respeito da espiritualidade para os jovens, né? Que ele faz como se fosse uma pescaria. Então ele joga o anzol e o jovem é o peixe que fica ali se debatendo. E uma hora ele fisga e é justamente, então, trabalhar a espiritualidade. Inicialmente parece que ele não está se conectando, mas em determinado momento vai haver se despertar. Olha, você me fez lembrar de uma coisa que a minha esposa, a Beth, conta sempre. Nós estávamos numa celebração de um aniversário do Padre Haroldo e o momento, para quem não é católico, o momento principal da celebração para nós católicos é a consagração. Na hora da consagração, um jovem chegou para ela e falou, eu quero falar com o Padre Haroldo agora. A minha esposa ficou toda atrapalhada, como na consagração ela vai querer falar com o Padre Haroldo? Então ela segurou um pouco o jovem, falou, olha, vamos esperar um pouquinho e tal. Terminou a consagração, ela foi para o Padre Haroldo e falou para ele, o jovem precisa falar já com o senhor. O que eu faço? Ele falou, mande o jovem falar comigo. E a celebração continuou e o Padre Haroldo ficou com ele, conversando. No final, a minha esposa foi lá se desculpar para o Padre Haroldo. Falou, olha, aconteceu assim, assim. Ele falou, não, você não sabe qual é o momento que a graça toca esse jovem. E ele sempre diz uma coisa, qual é o momento que ele vai buscar recuperação? É o momento que ele é tocado. Exato. Não existe um processo, é aquele momento. Então, seria muita pretensão na nossa parte dizer que a espiritualidade pode tocar profundamente um jovem? Eu acho que não. Claro que não. Pode acontecer. É tudo isso. Agora, além do silêncio, que habitualmente nós não fazemos, que estamos sempre ou ouvindo música, ou preocupado com isso e aquilo, e a cabeça um turbilhão, é muito importante o discernimento.
E a gente tem esses livros de leitura. Um dos livros que a gente usa no Amor Exigente é O Canto do Pássaro. Esse livro nem existe mais. Não. As editoras Loyola não estão mais, eles que faziam Mas a gente encontra ainda por aí, às vezes. É, perdidinho. Todos os que eu pude, eu comprei, de vez em quando eu levo para algum de vocês, mas acho que está acabando também. Mas é uma coisa importante contemplar a Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Um jesuíta americano que foi viver na Índia e trouxe muito da cultura indiana para o cristianismo. E ele fala a respeito do discernimento. Quando é que nós vamos ter um verdadeiro discernimento? Ou seja, uma percepção daquilo que nós devemos fazer, do rumo que nós devemos tomar, de como as coisas devem acontecer. Quando a gente consegue se maravilhar com as coisas de Deus. Ele diz que para nós termos discernimento de fato, nós temos que voltar a ser crianças, que se encanta tanto com a beleza de alguma coisa como com uma pedra. E se maravilha com aquilo, vendo Deus, tanto na pedra como no poente, como na flor, é se maravilhar com Deus. Então aqui nesse cortando lenha, e o mestre Zen, que atingiu o discernimento, diz: ó admirável maravilha, eu corto lenha, eu tiro água no poço. Já pensou que bênção que é fazer isso? E que beleza que é poder ver Deus ali naquelas coisas tão prosaicas do dia a dia? E mais que isso, se você não aprender a gostar, a saborear, a sentir completamente o momento em que você está chupando uma mexerica, tomando um chá, como é que você vai se encantar se ganhar na loteria? Não, você vai só se preocupar. A gente tem que começar com as pequenas coisas, com aquelas que estão na nossa frente e nos entregar completamente aquilo. Isso é muito bom e nos traz discernimento, sim. Viu, Romina? Vi, muito bom. Carlos Alberto, em relação à prevenção, espiritualidade, nós sabemos que tem um papel importante. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, tá nesse contexto todo que nós falamos. A Mara agora há pouco contou a história do Lucas, e eu achei interessante que ela falou para o Lucas, um menino de 10 anos, esvazia a sua mente. Quando ela fala, faça o silêncio para você poder ouvir a Deus, isso quer dizer assim, você não é só o silêncio de não falar ou não ouvir sons, mas é de esvaziar a sua mente. Tem gente que faz o silêncio dentro de um metrô, dentro de uma condução, consegue se isolar de tal forma, esvaziar a sua mente que recebe. Essas pessoas, quando vão para a prevenção, e são pais mais jovens, eles estão a 1000 por hora. Como é importante a espiritualidade para eles. Eles pararem e refletirem. Então, é esta espiritualidade que leva você a refletir os seus atos, a sua condição de poder servir de modelo para o seu filho. E, sobretudo, Carlos Alberto, a pegar de novo a intuição, que é muito importante na prevenção. Na prevenção, nós temos que prever situações de risco. Chegar antes que as coisas aconteçam, prevendo o que vai acontecer. Intuir. Se eu estou intuindo, meu filho não deve ir naquela festa, se eu estou sentindo que não é lugar para ele, não deixo ir. Não é para ir. E essa intuição vem com o silêncio também, com esse hábito de discernir, de saber, para depois eu agir. Olha, antes de terminar o programa, grupo de apoio Shema. Shema é uma palavra hebraica que diz escuta. Esse grupo é da cidade de Mauá. E lá, a Maria Moreno, Exílio Moreno, a Alânia Melo, Rosana Buzinelli, a Maria dos Anjos,
a Sônia Morello, mas é tanta gente, o Barbosa, a Iracema, Maria do Carmo, Vivi, Luciano Moreno, Val Ribeiro, Ailton, Zia, diz que juntam todos e assistem nosso programa. delícia. E estão direto com a gente na televisão, na Rede Vida. Obrigada, amigos, lembranças e abraços ao grupo inteiro de vocês. Muito bom receber suas notícias e saber que vocês estão também aprendendo e ouvindo Amor Exigente toda semana. Bem, nós chegamos então ao final desse programa. E mais uma vez, na próxima semana, nós vamos continuar com o Carlos Alberto Torres Ribaldo, falando a respeito de metodologia, mas desta vez nós vamos abordar os temas relacionados a palestras e sensibilizações. Continuem conosco na semana que vem e até lá. Obrigado a vocês. Até lá. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, Romina. Obrigada, Carlos Alberto. Obrigada a você que nos assiste. Hoje, cheios de renovada espiritualidade, nos despedimos de você, lembrando, conte sempre conosco. Nós contamos com você também. O amor é exigente, o amor é exigente.